Olá, eu sou a Lenore e você está no canal Diários Esquecidos. Hoje eu vou contar para vocês uma história real. Eu retirei essa história do Reddit e, como sempre, todas as informações acerca da fonte estarão na descrição do vídeo. Antes de começar, eu já gostaria de pedir para vocês, como sempre, para deixarem um like, fazerem um comentário e, se possível, indicar o vídeo para alguém que vocês achem que possa gostar do meu conteúdo. Bem, vamos lá? A poltrona 21. Olá, não espero que acreditem na minha história, mas gostaria de deixá-la aqui como um alerta de que o sobrenatural existe e ele nos ronda constantemente. Basta termos olhos para ver. O que vou dizer a seguir aconteceu há alguns anos. Na época, eu trabalhava na cidade de Bragança Paulista e ia de condução todos os dias para o trabalho. Tomava o ônibus no terminal rodoviário do Tietê e ia para Bragança, e no final do expediente eu voltava para São Paulo. O que vou contar aconteceu numa segunda-feira, em que trabalhei normalmente. Quando deu mais ou menos 18 horas, eu já estava na rodoviária de Bragança para pegar o ônibus que me traria para São Paulo. Fiquei um pouco receoso porque estava ameaçando chuva. O tempo estava fechado. Por isso, inclusive, mesmo sendo 6 horas, já estava escuro. Todo mundo sabe que estrada e chuva não combinam, mas eu não tinha outra alternativa. Em meio a esses pensamentos, o ônibus encostou para pegar os passageiros. Cada um foi tomando seu assento. Entraram mais ou menos umas 20 pessoas, uns 20 passageiros. De uma certa altura do ônibus para trás, estava vazio. Então, já dava para escolher. Ou ia na sua própria poltrona comprada lá no guichê, ou então, como tinha metade do ônibus vazio, escolheria outro lugar mais confortável. Eu optei em ir na poltrona 20, mais ou menos na metade do ônibus, e descansei, já que não tinha ninguém ao meu lado. Pensei comigo que até iria aproveitar, já que eu estaria meio cansado naquela segunda-feira, para tirar um cochilo, para dormir um pouco. Assim, deu o horário de saída. O ônibus fechou as portas, então saí com destino a São Paulo. Tudo muito tranquilo. Mas em determinado momento, em um determinado quilômetro da estrada, o motorista desacelerou o ônibus, foi para o acostamento e pegou um passageiro que havia dado sinal, um sinal insistente para que ele parasse. O ônibus parou, abriu a porta e um homem, mais um passageiro, entrou. O ônibus então retomou a estrada e seguiu viagem. Não dava para ver direito a fisionomia do homem, daquela pessoa que subiu, pois estava muito escuro. Então o ônibus retomou a viagem para São Paulo. Esse homem, esse passageiro, veio pelo corredor e parou exatamente na poltrona em que eu estava sentado. Havia simplesmente metade do ônibus para trás para escolher, mas não. Parou exatamente ali, na poltrona em que eu estava, a poltrona 20, porque ele quis sentar do meu lado, na poltrona 21. Então, não pude fazer nada. Eu não podia ficar com as duas poltronas para mim, e muito embora ele tivesse o resto do ônibus inteiro para escolher, resolveu sentar ali do meu lado. Não nego que fiquei com raiva, mas ele também havia pago uma passagem e poderia escolher. Em um ônibus que vem com as luzes internas apagadas, só se dava para ver o perfil dessa pessoa. Ainda pensei, várias poltronas estão vazias lá atrás. Quase que eu falei para ele. Por que o senhor não senta aí numa que está atrás? Olha, tá tudo do ônibus vazio. O senhor sabe que aqui cabem 50 pessoas, né? E eu torcia mesmo para que ele fosse em outra poltrona, mas não. Ele quis se acomodar ali do meu lado. Foi então que disse, antes de sentar: licença, moço, eu posso sentar aqui? Me deu vontade de falar para ele: poxa, mas tem tanta poltrona vazia, o senhor vem logo para cá. Mas falei: tá bom, pode sentar, pode sentar. Então, a pessoa se sentou ali do meu lado. Poltrona 21.
Eu confesso que fiquei chateado, mas eu não ia falar nada, não sou dono do ônibus. Um detalhe, esse homem vestia um terno daqueles bem surrados, um chapéu na cabeça e tinha um ar de cansado. Conforme passava aquelas luzes na estrada, dava para ver o seu ar de um senhor cansado, voz fraca, rouca. E desde que sentou ali, eu passei a sentir um cheiro de mofo, sabe? Um cheiro engraçado, um cheiro esquisito. Talvez pela vestimenta tão velha, aquele chapéu empoeirado, surrado, sei lá, sabe? Cheirando a terra molhada, cheirando a mofo. Alguma coisa exalava daquele homem. Não era exatamente um mau cheiro, mas era esse cheiro de terra molhada. Isso não foi a única parte ruim, no entanto. Essa pessoa, esse senhor que sentou ali na poltrona 21, não parava quieto, se mexia muito e tinha uma tosse seca. Queria falar. Sabe quando você sente que uma pessoa quer falar com você? Que uma pessoa quer conversar? Só que eu não estava para papo, pensei comigo. Eu não quero conversa, eu quero é dormir. Até nem sei porque esse cidadão veio sentar aqui do meu lado e eu tentava cochilar de novo, tentava cochilar, não conseguia. Ou era a tosse ou era o homem dizendo: "É tempo ruim, não é, moço?" E eu impacientemente respondendo: "É." E ele continuou: "É sim, está chuvoso e o ônibus tem que ir com calma, né? Porque o asfalto fica escorregadio, asfalto molhado. E eu não gosto de chuva em estrada, sabe? Não é bom. Realmente é muito perigoso." Eu, para não ser rude, disse: "É verdade, o senhor tem razão." E ele disse: "Os motoristas precisam redobrar a atenção, mas mesmo assim, às vezes não adianta." Me deu vontade de dizer para ele: "Só fica quieto, por favor, eu quero dormir." Eu estava cansado naquela segunda-feira, mas por educação eu segurava e respondia de forma ríspida: "É assim mesmo, não adianta mesmo, com todo cuidado, tem sempre aqueles que não respeitam." De repente, ele começou: "Sabe, moço, foi nessa estrada que hoje tá tão diferente, bem larga, o asfalto bom. Mas foi nessa estrada que em uma noite assim de chuva, eu vinha de onde você pegou o ônibus até Mairiporã com minha mulher. Era pra gente conhecer o bebê que havia nascido da nossa filha, o nosso primeiro netinho. Eu e Elvira, minha mulher, a gente vinha no meu Fusca com tanta alegria. Primeiro netinho. Ela até comprou um presentinho, um enxoval completo para dar a ele com tanto gosto. De repente, fiquei interessado. Não sei por quê, mas fiquei. Aí respondi: "Mas o que aconteceu com o senhor? O que aconteceu?" Foi até um pouco grosseiro, mas continuei: "Porque eu quero ver se eu descanso um pouco, eu quero cochilar, eu quero, eu quero descansar." Ele continuou: "O que aconteceu, moço?" Foi muito rápido. Nessa próxima curva, olha, nessa próxima curva fechada por onde vamos passar, o motorista de uma carreta que vinha descendo a serra em velocidade foi ultrapassar a gente. Só que, como a estrada ainda estava muito estreita, ele percebeu que não ia dar tempo, que haveria uma colisão de frente com outro caminhão. Então ele, sem se importar com o Fusca e não conseguindo frear, virou o volante para a direita e aquela metade da carreta bateu no nosso Fusca e nos tirou da estrada com muita força. E o nosso carrinho rolou daqui lá para baixo, capotando várias vezes. Chovia forte como agora, era só lama na ribanceira. Eu me lembro de ouvir a minha mulher gritando, gritando muito e gemendo muito alto. Depois que o carro parou lá embaixo, só que em seguida ela silenciou. Ela estava prensada nas ferragens e eu, todo ensanguentado, queria dizer ou fazer alguma coisa por ela, mas estava tudo quebrado, também machucado e me esvaindo em sangue. E dali a minutos eu também parei de me mexer. E dali para frente foi um calor insuportável
que apesar da chuva, o tanque de gasolina explodiu e nós ali dentro do carro fomos carbonizados, eu e minha mulher. Nessa hora, eu que queria dormir, eu que queria cochilar, eu que estava cansado, eu que não queria conversar com ninguém, fiquei arrepiado com o que este homem falou e repassei a história na minha cabeça em segundos. Quer dizer, nessa curva em que vamos passar teria acontecido um acidente. O caminhão teria jogado o carro dele com a mulher na ribanceira. E várias vezes o carro capotou e lá embaixo a mulher gritando, gemendo, ele todo quebrado. De repente a explosão do tanque de gasolina mesmo com chuva. Foi isso mesmo que eu ouvi? Mesmo sem saber direito o que estava falando, continuei. Ué, então espera aí. Se o senhor ficou junto com sua mulher dentro do carro quando explodiu o tanque de gasolina, como conseguiram salvá-lo? E como conseguiram tirá-lo de lá com vida? Sem sequer me olhar, o senhor falou: Moço, não me pergunte mais nada, porque nada sobrou a não ser cinzas dela e de mim. Nós dois desencarnamos nesse acidente. Como ele estava completamente exausto e aquela tosse seca e contínua como sentindo falta de ar, ele adormeceu ali na poltrona. Aquele cheiro forte de mofo que vinha dele, cheiro de terra molhada, quase me sufocava porque agora eu estava estarrecido com o que tinha acabado de ouvir e pensei: peraí, é brincadeira, não é possível. Ele morreu. E isso começou a martelar na minha cabeça. Começou até a me dar uma certa sensação estranha, uma sensação horrível. Comecei a pensar: não pode ser verdade, deve ser uma fantasia. O homem deve estar maluco, sabe? Deve estar meio doido da cabeça em falar uma loucura dessas. Nisso, a viagem chegou ao seu destino, terminal do Tietê. Os passageiros vão descendo. Eu ainda tentei acordar esse homem que estava dormindo com a cabeça pendente ali na poltrona 21, mas não consegui e deixei para lá. Porém, muito impressionado, me levantei, passei por cima dele ali e fui até o corredor do ônibus para chegar à porta. Só que lá fora eu resolvi esperar um pouco mais porque eu queria saber quem era esse senhor. Agora, com as luzes do terminal, eu queria ver quem era esse homem e de onde ele tirou essa fantasia de que lá naquela curva havia tido um acidente, enfim. Mas esse senhor não descia. Todos já tinham descido, menos ele. Foi quando então o motorista subiu no ônibus para fechar a porta. E eu corri para falar com o motorista. Motorista, tem um passageiro na poltrona 21. Ele dormiu. O senhor não quer ir chamá-lo? Ele vai ficar aí preso no ônibus. O motorista então percorreu o corredor do ônibus, foi do começo ao fim e me disse: Não, aqui não tem mais ninguém. Eu respondi: O senhor não lembra aquela hora lá em que parou perto de Mairiporã? O senhor estacionou na estrada para entrar um homem. Aí o motorista falou: É verdade, mas ele não desceu, não? Não. Eu até estou esperando ele aqui para ver ele direito. Ele me contou uma história e eu queria aqui fora perguntar para ele sobre aquilo, mas ele não desceu. Meio sem acreditar no que estava acontecendo, eu subi no ônibus junto com o motorista para conferir. Na poltrona 20, onde eu estava, e na poltrona 21, em que ele estava, não tinha ninguém. E pensei: eu não estou maluco. Ele estava sentado ao meu lado. Poltrona 21. Senti enjoo. Enquanto olhava incrédulo aquele lugar vazio, o motorista olhou até o banheiro e realmente não tinha ninguém. Impossível. Como que isso pode ter acontecido? Aquilo ficou para sempre na minha memória. E eu precisava desvendar tal mistério, senão eu nunca teria paz. No dia seguinte, de volta ao meu trabalho em Bragança, ainda assombrado com o que tinha acontecido para mim na noite anterior, perguntei para um, perguntei para outro a respeito do tal acidente. Se era verdade mesmo que aconteceu um acidente na curva ali perto de Mairiporã, há anos atrás. Se tinha realmente acontecido alguma coisa naquela estrada.
e que teriam sido vítimas marido e mulher em um Fusca. Até que finalmente moradores antigos começaram a me dar a resposta. A pergunta que eu fazia, a resposta que eu procurava, quem me deu foi a copeira da firma, amiga de Dona Elvira, a mesma que havia ficado presa nas ferragens quando o Fusca foi ribanceira abaixo. Ela, inclusive, tinha guardado o jornal da cidade de Bragança, que havia registrado a notícia na época, isso 26 anos atrás. A notícia estava ali, do casal morto. Quando olhei a foto daquele senhor, daquele homem, já um tanto amarelada pelo tempo, já que o jornal era um jornal antigo, eu levei um susto. Eu não acreditei. Eu esfreguei os olhos para que pudesse ver direito aquela foto. Confesso que fiquei tremendo. Naquela foto estavam Dona Elvira e o marido mortos no acidente. Era a foto de Dona Elvira e do senhor Ernesto. Ernesto, o mesmo que tinha se sentado ao meu lado, na poltrona 21. Essa amiga, essa vizinha de Dona Elvira, já com bastante idade, mas bem lúcida, disse que eu não era o primeiro a falar sobre o seu Ernesto, que ao longo do tempo outras pessoas relataram que o seu Ernesto tomou o ônibus, entrou ali, sentou ao lado de alguém e falou sobre o fato. Eu não era o primeiro. A alma, o espírito, o espectro de seu Ernesto já havia aparecido para muitos outros passageiros, e sempre em noites de chuva, e sempre em noites de temporais. Mas que eu podia fazer alguma coisa pela alma do seu Ernesto e de Dona Elvira, eu podia. Acender uma vela foi o que eu fiz. Fui até o cemitério da cidade, e lá no cemitério procurei os túmulos de seu Ernesto e Dona Elvira, e lá acendi 2 velas em intenção a essas almas, e olhando a foto ali na lápide, ali no túmulo do seu Ernesto, não tive dúvidas. Ele foi o passageiro da poltrona 21 que esteve ao meu lado naquela noite de segunda-feira. Impressionante, arrepiante. Posso dizer, eu estive ao lado e até conversei com uma pessoa morta. Esta é a minha história. Fim. Bom, eu espero que vocês tenham gostado. Vocês acreditam mesmo que essa história é real? Eu confesso que quando eu estava narrando eu fiquei um pouco arrepiada. Mas é isso. Feliz Halloween. Obrigada e tchau, tchau.